Ah, nem precisava ter ido no livro, mas tudo bem, tem aqui no slide. Vamos lá. Então, vamos tentar entender o conceito de indução forte, indução, em primeiro princípio de indução e segundo princípio de indução, tá? Esse livro considera assim, alguns livros chamam de indução forte e indução fraca. Então, como que a gente vai, já fiz esse diagrama algumas vezes, como é que vai ser o primeiro princípio de indução? A indução funciona da seguinte maneira: a indução ela existe sobre um conjunto discreto, tá? Um conjunto discreto de elementos que eu consigo enumerar. Então, tem aqui o primeiro elemento e assim sucessivamente. O primeiro princípio da indução funciona da seguinte maneira: eu provo o primeiro elemento como verdadeiro, consigo provar efetivamente, porque é um elemento, é um exemplo, eu mostro que esse exemplo, a propriedade é válida, tá? Considero válida para um elemento K, certo? E provo para o K mais 1. Tudo bem ou não? Beleza. E o segundo princípio de indução? Como é que funciona? É mais ou menos a mesma coisa. Tenho lá a indução em geral. Em geral, não. Indução é exclusivamente para conjuntos discretos. Tenho o meu caso base. Às vezes, o meu caso base, no segundo princípio de indução acontece muito isso, tá? O meu caso base não é um elemento, é um conjunto de elementos, né? Tem aqui, sei lá, 2, 3 elementos. Vai ser meu caso base. Tem um elemento K e tem um K mais 1. Mas a diferença é que, em vez de considerar um elemento K como verdadeiro, eu considero verdadeiro todos os elementos que vêm antes do K. O que muda é a forma de escrita da hipótese, tá? Por quê? Em que situação a gente usa isso aqui? Quando eu não consigo fazer esse retorno aqui. Se eu não consigo fazer esse retorno aqui, eu preciso usar uma indução forte. Se o meu retorno for algo maior, eu preciso usar uma indução forte. E o meu tamanho do retorno que eu olho para trás, esse tamanho aqui, vai me dizer a quantidade de elementos que eu tenho aqui no meu caso base, tá? Porque é o tamanho do passo que eu dou para trás. No primeiro princípio de indução, eu olho e faço só um elemento, porque eu dou um passo para trás, certo? No segundo princípio, eu dou um passo maior para trás. Eu sou obrigado a dar um passo maior para trás. Não é possível olhar um elemento para trás. Eu tenho que olhar um passo maior. Então, o tamanho desse passo vai me dizer quantos elementos tem meu caso base. Tudo bem até aqui? Situação. Prove que qualquer quantia para a franquia postal maior ou igual que 8 centavos pode ser conseguida usando-se apenas selos de 3 e 5 centavos. O que significa isso? Vamos lá. Foi falado em selo aqui. Selo era um troço que colocava em carta antigamente, tá, gente? O pessoal da cidade aí não tá ligado. A carta era um e-mail de papel que a pessoa levava na casa do outro, assim. Basicamente é isso, tá? Essa é a ideia. Vamos lá. Conversar sobre esse probleminha aqui. Alguém fez acho que foi um comentário aqui no chat que eu perdi. É arcaico, mas é importante ainda juridicamente para muita coisa. A carta, né? Vamos lá. Então, eu quero provar isso aqui.
Tirando esse blá 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 de selo, matematicamente, eu estou dizendo o seguinte: olha, essa propriedade significa o seguinte: significa que qualquer número maior que 8 pode ser escrito como uma combinação linear de 3 e 5. Ponto. É isso que é matemática. A matemática por trás disso aqui. Professor, não entendi nada. Eu estou dizendo o seguinte, desculpa. N pode ser escrito como uma combinação linear. O que é uma combinação linear? É uma função linear. Função linear é quando você multiplica um número vezes uma variável. Então, eu vou combinar 3 vezes A mais 5 vezes um B, tá? B, isso aqui é um B, não parece, não, mas é um B. B, tá? Uma informação é que N é maior do que 8, certo? E A e B pertencem ao número dos inteiros. Então, o que significa isso? Significa que qualquer número maior do que 8 pode ser escrito como uma combinação, como fatores multiplicativos de 3 e 5. É a matemática do problema de cima, né? Prove que qualquer quantia para a franquia postal pode ser maior ou igual que 8, pode ser conseguida usando apenas selos de 3 e 8. 3 e 5. Tudo bem até aqui ou não? Ok. Beleza? Observa que os meus passos, né? Se eu estou usando só de 3 e 5, se eu tenho uma quantia qualquer, uma quantia, vamos pegar aqui e fazer um desenho. Se eu tenho uma quantia K qualquer e eu quero dar um passo para frente, eu chego aonde? Qual o menor passo que eu consigo dar? Cá mais um. Professor, nesse Não, exercício aí, seu caso base vai ser um conjunto de não, 3 calma. casos, né? Calma, vamos chegar lá ainda. Vamos por parte. Vamos por parte. Pensa que eu tenho um valor qualquer. Um valor qualquer. Um valor, sei lá, um valor Z. Eu tenho um valor Z aqui. Esse Z, ele é escrito como... Eu sei que esse Z pode ser escrito como 3A mais 5B. Tudo bem? Se eu quiser... Tem o Z pode ser escrito como 3A mais... Não importa isso aqui, beleza? Por enquanto não importa. Eu tenho aqui a sequência de números, tá? Se eu quiser esse Z, se eu quiser nesse padrão aqui, o próximo cara que eu consigo escrever usando 3 e 5 vai ser quanto? Vai ser... Z mais um? Não, não. Eu só tenho 3 e 5 para usar. Você tem o valor Z. Qual é o próximo cara que você consegue chegar? Z mais 8? Z mais 3. Z mais 3. Concordam com isso ou não? Foi longe. Não. Usando o mesmo Não conjunto, sim. entendi, professor. Oi? Não Eu entendeu? não Vou entendi, explicar. professor. Vou explicar. Pensa no seguinte. Pensa que essa propriedade é falsa. Pensa que ela é falsa. Pensa que não é possível escrever todos os números. Não é possível. Não é. Só que eu digo o seguinte, olha, eu tenho um número qualquer lá na frente que ele pode ser escrito. Um número qualquer lá na frente. Você não sabe quais podem ser. E eu te digo o seguinte, olha, pega um número qualquer, você não sabe quais podem ser escritos como essa combinação de 3 e 5. Se eu te der um número Z, qual é o próximo número que você tem certeza absoluta que ele pode ser escrito como uma combinação de 3 e 5? Você entendeu a ideia? Não, sim, entendi. Eu achei que tinha que usar os dois, tipo, 3 e o 5. Ah, não. Uma combinação de 3 e 5. Observa que aqui, na verdade, tem um detalhezinho aqui que eu esqueci de colocar, que é importantíssimo. Tá bem que você falou. Inteiros não negativos. Tá? Inteiros não pode ser de 0 para cima. Então, eu posso usar o 0, inclusive. Tá? Se eu estou usando constantes para multiplicar o 3 e o 5... Chegou, gente, peraí.
Então, se eu estou usando constantes para multiplicar o 3 e o 5, e eu tenho um número lá na frente qualquer, z, eu não sei se essa propriedade é verdadeira. Quem é o próximo cara que eu garanto que pode ser escrito como essa combinação? É aumentando ou o A ou o B. Então, se o Z for possível, esse cara aqui também é. Tudo bem ou não? Sim, tudo bem. Tudo bem para todo mundo ou não? Alguém ainda está com dúvida? Quem é o próximo que você chutaria aqui? Z mais 5. Perfeito. Z mais 5. O próximo? Z mais 5 mais 3. Z mais 6. Pior, né? É? Porque aí eu deixo o 5 parado e ando 2 vezes com A. Né? Concorda com isso ou não? E Sim. vou andando para frente aqui, teoricamente, sem saber o que acontece nesses buracos aqui. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Eu vou apagar isso aqui já já. Vamos guardar isso aqui por um pouquinho e vamos começar a escrever o nosso problema. Tu podia botar Pra você pegar esses buracos aí, você podia voltar um pouquinho com um Z menos 5, né? Que seria tirar uma nota de 5 e adicionar Beleza. duas de 3. Beleza, tá no caminho. Mas vamos tentar entender isso aqui. Então, vamos compartilhar com todo mundo essa sua ideia. A sua ideia é a seguinte: olha, em vez de pegar o Z aqui, será que a gente não acha alguém aqui atrás que funcione também? Será que tem alguém aqui atrás que funcione também? Que aí eu consiga fazer uma combinação que cai aqui no meio? Será que eu consigo? Não é essa a ideia? Sim. Beleza. Então vamos começar a provar isso agora. Indução. Primeira coisa, caso base. Caso base. Caso base, o primeiro elemento vai ser quem? Quem vai ser P do primeiro elemento? O primeiro elemento, obviamente, é o 8. Né? Obviamente é o 8, porque está escrito aqui, né, maior ou igual que 8. Então, eu começo a contar a partir do 8. Então, vou colocar aqui n igual a 8. N igual a 8. E, obviamente, 8 pode ser escrito como 3 vezes 1 mais 5 vezes 8. Beleza? Fácil. 5 vezes 1, não, professor? 5 vezes 8. Desculpa, dislexia. Tá vendo aqui. Supor que K pode ser escrito como 3A mais 5B. 5B, eu tenho que dizer, obviamente, que A e B pertencem ao conjunto dos inteiros não negativos. Isso Tem que botar aqui K maior que 8 aí também? é interessante. K maior ou igual que 8. Posso botar maior que 8, né? Porque o igual já está provado aqui atrás. Mostrar que K mais 1 pode ser escrito como um 3 vezes C mais 5 vezes D. Erro comum. Toda vez que você usa uma variável num problema para modelar alguma coisa, criar um modelo e tal, essa variável ela assume aquela responsabilidade daquela parte do problema. O que eu quero dizer com isso? Se você usou A em cima, A e B aqui em cima, você não pode usar A e B aqui embaixo, porque você está dizendo que são os mesmos valores. Então, estou dizendo uma combinação linear qualquer, tá? Então, aqui, A e B são valores inteiros. Aqui, eu tenho que C e D também são valores inteiros. Não sei quem são, mas são valores inteiros, tá?
mas eu tenho que dizer que são diferentes, tem que assumir que são diferentes. Na indução, o que eu quero fazer então? Eu quero chegar daqui e sair daqui e chegar aqui, certo? Na indução, o que eu faço? Eu uso a minha hipótese. Eu sei que o K é verdadeiro. Então tem que partir da minha hipótese, né? Se eu fizer K mais 1, partir do K mais 1, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que 3 substitui, vou usar a hipótese, né? Então, se você concorda comigo aqui, eu vou escrever por hipótese, eu vou substituir, então, o K pela minha hipótese, que é o fato dele ser igual a 3A mais 5B, mais 1. Tudo bem até aqui? Sim. O que eu precisava fazer aqui? Eu precisava fazer aparecer alguma coisa assim, do tipo 3 alguma coisa, mais 5 alguma coisa. Eu precisava colocar, preciso colocar o 3 e o 5 em evidência de alguma forma, né? Para poder separar e mostrar essa combinação linear. Só que com o que eu montei aqui, repara que é impossível a gente montar uma combinação linear com isso aqui, porque eu tenho o 3 e o 5, beleza, mas eu tenho mais um aqui. Esse mais um não tem como transformar em 3 e 5. É um número fixo, né? Não... Ah, posso fazer como logaritmo. Não ajuda em nada, obviamente, né? Se você usar um seno, também, obviamente, não ajuda em nada, que são números simples, né? Então eu não consigo como estar montado aqui, como estava escrito aqui, evoluir para a solução. Tudo bem? Aonde eu quero chegar e por que eu não consigo chegar? Sim. Porque eu tenho que fazer uma combinação linear de 3 e 5, e a partir dessa hipótese eu não consigo. Agora eu vou... Por quê? Porque a hipótese só diz que o K é verdadeiro. Mas imagina o seguinte, imagina que eu saiba, que eu possa garantir que o 3, desculpa, que o K menos 2 é verdadeiro. Né? Vou colocar aqui. Supor verdadeiro para K menos 2. Ora, se o K menos 2 for verdadeiro, o que eu quero chegar aonde? Lembra onde eu quero chegar, tá? Quero chegar no K mais 1. O que eu posso fazer? Se o K menos 2 é verdadeiro, significa o quê? Significa que o K menos 2 pode ser escrito como um 3A mais B. Eu estou supondo que ele é verdadeiro. Se ele é verdadeiro, né? Não é o caso, mas eu estou supondo. Vamos ver o que acontece. Aí, se isso for verdadeiro, o que eu posso fazer? Somando somando 3, temos. Somando 3, nós temos o seguinte. Eu tenho K mais 1 igual a 3A mais 3A, não 3 mais A. 3A mais 5B mais 3. Somei 3 dos dois lados, tá? Continuando aqui, coloca o 3 em evidência, né? Colocando o 3 em evidência, nós temos 3A mais 1 mais 5B. Portanto, os 3 pontinhos assim, portanto, K mais 1 é combinação
Não está pagando por quê? Combinação linear de 3 e 5. E está feito, como queríamos demonstrar. Tem um problema. O que é o problema? O problema é que eu supus aqui um K menos 2 e a minha hipótese só vale para K. O que eu vou fazer então? Então, em vez de usar o primeiro que apaguei, pena. Em vez de usar o primeiro princípio de indução, em vez de usar o K e provar o K mais 1, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma ferramenta mais pesada. Vou usar o segundo princípio de indução, que serve para supor todo mundo antes do K, e vou provar o K mais 1. Então, vamos mexer nisso aqui. Como é que eu vou mexer nisso aqui? Como é que é o segundo princípio de indução? Eu vou supor verdadeiro para um R, certo? Vou dar uma arrumada aqui. Sendo que esse R vai variar. Nesse caso, como eu estou dando passos de 3 unidades ou 5 unidades, eu vou fazer uma sequência verdadeira para n igual a 9 e n igual a 10, que vai ser n igual a 9, isso aqui vai ser 3 vezes 3 mais 5 vezes 0, e 3 vezes 0, 5 vezes 2. Então, beleza. E a minha hipótese aqui vai ser o R variando do 10, vou supor que vale do 10 até o K, né? A e B pertencente aos inteiros. Então, o que está escrito aqui? Está escrito aqui que vale para todo mundo do 10, o 10 eu sei que é verdadeiro, está provado, inclusive, do 10 até o K. Certo? Que é exatamente o que eu estou querendo aqui embaixo. Não é vale mais só para o K, vale para o K. Pelo segundo princípio de indução agora, vale para o K menos 2. Agora, isso aqui é verdadeiro. Em vez de colocar supor verdadeiro, eu vou colocar por hipótese, porque eu já construí essa hipótese. Por Ficou claro isso aqui ou não? Ficou clara a diferença do porquê usar o primeiro princípio e porquê usar o segundo princípio? Toda vez que eu quiser fazer um retorno para algo 2 passos para trás, 3 passos para trás, eu sou obrigado a usar o segundo princípio de indução. Nesse caso, eu dei 3 passos para trás, mas poderia ser diferente. Outros exemplos, cadê o exemplo do... Não. O exemplo do exercício resolvido é, por acaso, a 3 também, que na verdade... fazer uma combinação de 3 e 8, né, para valores maiores que 14. É a mesma coisa. O que foi feito aqui? Peguei os 3 primeiros casos, 14, 15, 16, supondo aqui um R, né? E aí suponho que eu provei até o 16, então suponho verdadeiro do 17 até o K. E se você botar aqui 14, não tem problema nenhum, tá? 17 até o K. E aí eu vou mostrar que o próximo é verdadeiro. Lembrando que aqui o próximo não aparece mais no R. O próximo aparece até onde o R vai. Quero provar que o próximo é verdadeiro. Então, por hipótese, o K menos 2 é verdadeiro. Somando 3 dos dois lados, né? Eu tenho K mais 1 de um lado e o mais 3 aparecendo aqui no final. Bota o 3 em evidência aí. Está provado 3. O K mais 1 é uma combinação linear. Ou seja, se eu tenho que 3 elementos, os 3 primeiros passos possíveis são combinação, suponho verdadeiro dali para frente e provo o próximo, todo número acima de 14 pode ser escrito como essa combinação. Ficou mais claro agora? Tem que
que usar sempre o 3 ou pode supor Não, até quanto quiser? isso é uma pergunta interessante, né? É pelo tamanho do meu passo. Eu usei, tem 3 e o 8. Você pode usar o 8 também. Qual a diferença aqui? A diferença aqui é que em vez de ter 3 elementos no caso base, você vai usar 8. Né? Se você pegar exercícios do livro, por exemplo, aqui, tem combinações aqui. O exercício 69 aqui, por exemplo, diz que franquias postais maiores que 64 são obtidos apenas com selos de 5 e 17. Olha que bacana. Então, qualquer valor acima de 64 pode ser escrito como uma combinação de 5 e 17. Então, você vai usar, obviamente, 5 elementos no seu caso base. Tá? E aí, seu passo vai ser de 5 em vez de ser 3. Tudo bem? Beleza. Beleza? Vamos lá. Na fila, teve uma colega que ia pedir um exercício, depois alguém ia pedir alguma coisa. Alguém ia pedir mais coisa aqui. Peraí. Cadê os participantes? Era eu, mas era um exercício igualzinho esse aí. Mas ficou claro, então? Ficou. Beleza. Só trocava, tipo, os valores para 4 e 7, eu acho. Sim, E aí então deve ser esse exercício aqui, ó. 4 e 5. Era 4 e 7. E o 4 e mínimo era 7. 18, né? Caso Então base. era um outro exercício. Mas é mais ou menos. Observe que é mais ou menos a mesma coisa. Só vai mudar os valores. Vamos lá, outro. A mocinha que ia pedir um exercício. Teve um exercício que eu fiz aqui que alguém pediu, não sei se foi. Foi qual? Foi um exercício resolvido que um colega teve dúvida, que eu estou tentando Eu lembrar. ia pedir um do livro, na Pede, verdade. Marcela, pode pedir. É da página 90 e... Peraí. 94. 94. O exercício 10. 2. 10. Boa. Vamos lá. Esse é um exercício de prova de correção de algoritmo. Vamos lá. Eu observo ao longo dos semestres aí, os alunos têm dúvida em relação à diferença entre prova de correção de algoritmo e obter fórmula fechada de recorrência, resolver recorrência. Teve um aluno que me pediu, eu queria tirar a dúvida dele, que é bem rapidinho, Marcelo, se você me permite. Se o colega me ajudar, eu mandei o e-mail, mas não estou tentando lembrar. Se for o meu, era um exercício que falava de 3 números consecutivos. Era distributividade, estou tentando achar. Davi, não é? Isso. Davi. Com um D no final. Procura aí, ó. Isso. Esse aqui. Tá, essa questão aqui da distributividade aqui. Vamos lá. Essa linha aqui, correto? Isso. Beleza, então vamos lá. Marcelo, eu vou, com a sua permissão, eu vou dar um salto aqui, tirar essa dúvida, porque como ela é rápida, e eu quero emendar a sua dúvida numa outra que eu sei que vai surgir. Vamos lá. Tudo bem. Eu tenho aqui fica um pouco extenso, porque eu tenho 3 fatores, mas eu estou multiplicando aqui basicamente K mais 1 vezes K mais 2 vezes K mais 3, certo? Eu tenho 3 distributividades. Vamos fazer um exercício simples aqui. Se eu tiver A vezes K mais 3, obviamente, né? A vezes K mais A vezes 3. Tudo bem até aqui, imagino. Se eu tivesse, em vez de A vezes B, isso aqui eu posso interpretar como uma coisa só. Então, vou fazer a mesma distributividade. A vezes B
vezes K mais A vezes B vezes 3. Tudo bem, David? Então, Sim, eu estou beleza. fazendo a mesma coisa aqui, ó. Peguei esse cara aqui junto com esse e pensei numa coisa só, A vezes B. Então, olha, eu tenho esse parâmetro, vamos chamar assim, A vezes B, aqui, ó. Esse parâmetro vezes o K. Aqui que está o erro, né? É isso aí que eu. O erro está aqui, ó. É isso aí. Erro de digitação, que é o mais. Essa que eu acho que foi sua dúvida, que eu não Foi. tinha visto. Passou despercebido para mim aí. Até tirei sua dúvida, mas eu acho que você continuou com dúvida porque tinha um erro de digitação. Ficou É, claro foi. agora? Aham, não, então beleza, era isso aí Beleza, mesmo. era erro de digitação. Eu comi mosca aí nessa nota de aula aí. Então acho que está resolvido isso aí. Vamos voltar então para o exercício da Marcela. Vou apagar essa troço aqui, foi desse vacilo meu aqui, que eu comi mosca. Não, podia ter feito de um jeito mais fácil. Pronto. Tem um cara aqui também. Pronto. Vamos lá, separar aqui o exercício e vamos para esse aqui, que é bem bacana. Eu não consigo aqui no quadro. No quadro também é bem difícil de fazer, mas até consigo no quadro. Eu vou fazer o contrário. Eu vou tirar essa primeira. Vou recopiar que eu vou tirar essa primeira informação do que retorna. Ah, já tem aqui, mas tudo bem. O que eu estou querendo dizer? Eu queria colocar dois exercícios lado a lado com a estrutura diferente. Mas vamos lá que vocês vão se localizar aqui. Vou botar aqui no bloco. Na nota, esse aqui é a seção 2.3, se eu não me engano. 2.3, exercício 10. Então, 2.3, exercício 10. Vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero provar a correção desse algoritmo. Aqui, esse algoritmo, ele já diz o que ele retorna. Retorna x vezes y. Eu vou ignorar isso aqui, vou mudar o exercício para o seguinte. Olha, considera que eu quero descobrir o que esse algoritmo faz e provar o que eu estou certo. Provar que eu estou certo. Tá? Então, eu quero descobrir o que ele faz e depois provar que eu estou certo. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa a descobrir o que o algoritmo faz é a força bruta, teste de mesa. Tá? Eu vou usar teste de mesa. Erro comum que eu observo. O pessoal costuma colocar valores aqui, 2, 7 e 8, para fazer o teste de mesa. Não é legal, porque você não consegue enxergar as relações entre as variáveis quando você coloca número. Por quê? O número, ele te leva a fazer conta. Então, se você faz a conta, você perde, às vezes, a relação entre as variáveis. Tá? Se você bota número e faz a conta, por exemplo, vou pegar aqui, 25. Não, 25 não foi um bom exemplo. 36. 36, como é que eu obtive o 36? 36 pode ser vários tipos de multiplicação. Pode ser 6 ao quadrado, pode ser uma subtração, entendeu? Pode ser várias possibilidades possíveis de combinação de contas para obter o 36, certo? Então, usar números, ele vai te dificultar, ele vai esconder as relações. Então, a gente vai usar exatamente como está aqui, valores arbitrários, e vamos deixar essas contas algébricas mesmo, tá? Então, vou começar com o teste de mesa, que é o primeiro passo. Teste de mesa. Então, o teste de mesa, eu começo como? Eu começo analisando as iterações, passo a passo. Começo o que está acontecendo com as variáveis a cada iteração. Eu vou chamar aqui de iteração K. Lembrando, K não aparece em lugar nenhum do algoritmo. Vou repetir isso. K
é um recurso didático que o professor usa para questões temporais, né? Para as questões de passos de iteração. Tá? Eu estou nos passos de uma iteração. O K aqui tem o mesmo sentido lá da indução, basicamente. Tá? O K é só o passo da indução, é só o que está indicando o tempo. Então, K é um índice. Não é variável, não aparece. Então, se o K é o índice, eu tenho o seguinte: se o K for zero, como estão as minhas variáveis do algoritmo? Eu tenho o I0, I, que vale 0, e o J0, que vale X. Quem é o K0? O K0 é esse instante aqui, ó. Esse cara aqui é o K igual a 0. Tá? É um momento antes de entrar no laço, como está definidas as variáveis do algoritmo antes de eu entrar no processo de laço, do loop do algoritmo. Tá? Quem é K1? K1 é depois que eu realizei a primeira iteração do algoritmo. Como está a primeira iteração do algoritmo? J1 vai receber o J0, que é o anterior, tá nessa linha aqui, tá? Vezes Y. I1 recebe o I anterior, que é o 0, mais 1. Então, aqui eu vou ter x vezes y, e aqui eu vou ter 0 mais 1, 1. Próxima iteração. K igual a 2. K igual a 2, eu tenho o seguinte. O K igual a 2 eu vou ter J2 recebendo o J da iteração anterior vezes Y, que é o padrão do código. Então, eu tenho J da iteração anterior, que é x vezes y. Obviamente, a relação aqui é y². Tá? I da iteração anterior, ou seja, o I3 vai ser o I2 mais 1, então isso aqui vai ser 2. Observa que se eu tivesse colocado valores para x e y, essa conta aqui ia esconder a formação dela. Se eu tivesse colocado 2 e 3, por exemplo, eu teria 18. Então, se o x fosse 2 e o y fosse 3, eu teria 18. Mas e daí? Esse 18 veio da onde? Isso é 2 vezes 9? Isso é 9 mais 9? Né? Isso é 3 vezes 6? Não sei. Então, fica difícil a gente analisar. Aqui a gente já começa a ter uma ideia de formação. Certamente que você já tem. Ainda mais que tem a resposta aqui. Mas, assim, já adianto que na prova eu não costumo colocar. Como vocês podem ver as questões de prova lá. Aí, eu acho que o teste de mesa é um exercício bem bacana de ser feito e cabe ao pessoal da computação exercitar isso aí. Então, o J3 vai ser igual ao J2 vezes Y. Então, eu tenho x vezes y² vezes y. Isso aqui é x vezes y ao cubo. O I. A variável I. Cadê o mouse, gente? A I3 vai ser o anterior, que é o I2, mais 1, 2 mais 1, 3. Tudo bem? Mais uma, só para garantir. K igual a 4. As variáveis na quarta iteração. J4 vai ser o J da iteração anterior, J3, vezes Y. Então, eu tenho x vezes y ao cubo, que é o J3, obviamente, vezes y, x vezes y à quarta. Enquanto que o
E a quarta, o I da quarta iteração vai ser o I anterior mais 1, 3 mais 1 igual a 4. Tudo bem até aqui? Já consegue tirar 3 argumentos daí, né, professor? Não, calma, vamos com calma. O argumento é lá na frente ainda. Calma, não tem nem conjectura ainda. Eu estou tentando entender o que está acontecendo. Marcela, tá ok até aqui? Aham, por enquanto tudo bem. Tá escrito ali no problema, professor. Não, aqui está escrito. Não, peraí, aqui tem a conjectura. Vamos lá. Tem o resultado final. Eu quero chegar lá, eu quero provar. É exatamente o exercício, se a gente voltar lá, é exatamente isso, né? Função retorne. Então, eu quero provar que a função retorna isso. É isso que eu quero, esse é o foco. Né? Se eu já uso isso como argumento, tem uma coisa errada. Eu estou usando o que eu quero provar. Então, não está legal isso. Não faz sentido. Então, beleza. Até aqui tudo bem. A gente consegue definir uma relação entre essas variáveis x e y, i e j? Hein? Sim, consegue. Aparentemente, eu vou chutar aqui, vocês, se ficar estranho, vocês me falam. Aparentemente, o j está sendo sempre x vezes y elevado a i. Sim. Concordam com isso ou não? Sim, aham. Beleza? Então, isso, eu acho que isso é verdade. Não sei. Certo? Eu acho, não sei. Para ser verdade, eu tenho que provar. Então, isso aqui a gente chama de conjectura. Nem sei se o livro usa isso aqui, essa forma. Isso é uma conjectura. Eu preciso provar a minha conjectura, eu preciso verificar essa informação. Né? Então, o que eu faço aqui? Eu faço o próximo passo dessa tarefa, que é a verificação. Verificação. Que é indução, prova por indução. Prova da conjectura por indução. É isso que eu vou fazer. Tá? Então, se eu estou provando por indução, a primeira coisa vai ser o caso base. Caso base. Esse problema é um problema de algoritmo e é uma relação entre as variáveis. Tá? É uma relação entre as variáveis. O que eu acho que é verdade? Eu acho que essa relação entre as variáveis é verdadeira. Né? É verdadeira para qualquer dado de entrada x e y. Isso é importante dizer. O que é o caso base? O caso base é o momento antes de eu entrar no laço. É o meu K0, é a inicialização das variáveis. A pergunta é, quando eu inicializo as minhas variáveis, essa propriedade que eu estou chutando ali, ela é verdadeira? Vamos lá. Quem é J0? Quem é I0? J0 é X, I0 é 0. Né? Quem não lembra, a gente volta aqui no código. Ó, I0 é 0, J0 é X. Tá? A pergunta é, minha propriedade é válida nessa situação? Vamos pegar a propriedade. Então, a propriedade fala que J é igual J0, né? Teria que ser X vezes Y elevado a I0. Substituindo, eu tenho que X é igual a X, Y elevado a 0. Isso aqui tá ok. Essa igualdade tá ok. Essa igualdade é verdadeira. Se eu tivesse feito alguma coisa do tipo, sei lá, vamos supor aqui um erro. Um verde aqui. Suponha que eu tenha proposto aqui I mais 1. Aí eu vim aqui e colocava I mais 1, isso aqui no lugar do 0 ia ser 1. Essa propriedade ia ser falsa.
Então, se ela foi falsa, se ela está falsa já no começo, o que significa? Que sua conjectura está errada. Você tem que arrumar uma outra fórmula. Ela estar errada pode significar duas coisas. Ou a fórmula não foi elaborada corretamente, ou você errou alguma conta aqui no meio do teste de mesa. Esses são os dois erros possíveis, tá bom? Só para ilustrar aí um possível cenário de um erro de caso base. Nesse caso, o caso base, tá ok, essa igualdadezinha aí é verdadeira. Se a igualdade é verdadeira, eu vou para a minha hipótese, né? A minha hipótese é em cima dos passos do algoritmo, né? Então, supor que nos passos do algoritmo, o x e o y são dados de entrada. Quem está variando? Quem está mudando? Quem está mudando é o j e o i. Então, eles vão receber o índice temporal k. Né? No instante k, na iteração k, as variáveis estão desse jeito aí. Eu vou mostrar que o próximo passo continua verdadeiro, ou seja, que k mais 1 igual a x vezes y, onde o y está elevado a i de k mais 1. Tá? É isso que eu vou provar. Agora, observa. Isso aqui é um algoritmo. Estou trabalhando sobre o algoritmo. O problema anterior também era indução, mas falava de números. Então, o que eu estou usando aqui? Eu estou usando propriedades numéricas. A única que eu usei aqui foi somar 3, que nem é uma propriedade, e usei uma distributividade para botar o 3 em evidência. Mas usei argumentos numéricos, né? Na minha demonstração, na construção da demonstração. Nesse caso, eu tenho um algoritmo. Então, se eu tenho um algoritmo, o que eu vou usar? Eu vou usar as instruções do algoritmo. O que ele manda eu fazer? Eu tenho que usar isso, vai ser um argumento para compor a minha demonstração. Obviamente, também eu preciso usar a minha hipótese de indução. Até porque se você não usou hipótese de indução, você não provou por indução, né? Então, sou obrigado a usar hipótese. E qual é o meu objetivo? É sair, de alguma maneira, do k mais 1 e chegar do outro lado. Usando o quê? Os meus argumentos, usando propriedades matemáticas, etc. Tá? Então, aqui eu vou colocar as minhas ferramentas, que são os meus argumentos. Argumentos. Quais são os meus argumentos? Obviamente, eu posso usar minha hipótese. Eu sei que jk é igual a x vezes y elevado a i de k, né? Esse é um argumento. Outro argumento, os outros argumentos são relativos ao algoritmo. O algoritmo diz o seguinte, olha, o j de uma interação qualquer, eu vou pegar uma interação conveniente, k mais 1, é o cara anterior, é o j anterior, vezes o y. E o i da iteração k mais 1 é o i da iteração anterior mais o 1. Ou seja, o i é só um contador. Tá? Vou botar aqui os meus 3 argumentos. Obviamente, eu não consigo usar a minha hipótese nesse momento aqui. Né? Nesse primeiro passo, eu não consigo usar a minha hipótese. Porque a minha hipótese fala do JK, não fala do JK mais 1. Mas eu posso usar uma propriedade do algoritmo, que diz o seguinte, olha, no algoritmo, o JK mais 1 é o anterior vezes o Y. Então, eu já usei esse argumento. Tá? Foi o primeiro argumento que eu usei. Depois disso, agora sim, eu tenho o JK aqui, eu consigo usar a minha hipótese de indução. Né? A minha hipótese de indução. Eu vou substituir JK por x vezes y elevado a
I de K, né, que é o JK, na hipótese, vezes o Y. Continha, potência. X vai ser igual a Y, isso tudo vai ser igual a X vezes Y, I elevado a K mais o 1. Cuidado com o índice. Aqui é o I do índice K mais 1 em cima, tá? Só que, por acaso, pelo terceiro argumento, né, pela atribuição do I, o I de índice K mais 1 é o I de índice K mais o número 1. Como está ali, então eu vou substituir, colocar da melhor maneira possível aqui. E está aqui. Como queríamos provar. Agora tem um detalhezinho, né? Provei o que eu queria. O que é o detalhezinho? Aquilo que eu achava que era verdade passou a ser verdade sempre, né? Então, se passou a ser verdade sempre, a conjectura, essa relação que eu achei que era verdade, que a gente... Definição de conjectura, né? Conjectura é aquilo que eu acho que é verdade. Passa a ser o que a gente chama de invariante. Invariante do laço. Certo? Então, essa propriedade é verdadeira sempre. Agora, eu preciso saber como que essas variáveis estão quando o algoritmo terminar. Então, no final, assim, ao final do algoritmo, temos o quê? Eu tenho esta propriedade, que eu provei que ela vai ser sempre verdadeira. Eu tenho que J é igual a X vezes Y elevado a I. E a condição de saída. Qual é a condição de saída? A condição de saída é o I se tornar igual ao N. I igual a N. Juntando essas duas expressões lógicas, temos que J é igual a X vezes Y elevado a N, que é o que esse algoritmo retorna no final. Passos, para lembrar, passos. Primeira coisa, né? Eu quero montar uma conjectura entre as... quero montar uma conjectura para o algoritmo, para uma propriedade do algoritmo. Eu quero uma relação entre as variáveis do algoritmo. Eu quero montar algo que eu imagino que seja verdadeiro. O que eu posso fazer? Executar esse algoritmo na mão, o famoso teste de mesa, né? Para valores gerais de entrada, x, y e n, certo? Vou executando ali, o n nem aparece na execução, o n só vai aparecer no final, né? Entre a relação entre as variáveis. Vou executando, vou montando, até tentar encontrar um padrão. Na hora que eu encontrei o padrão, eu chamei aquilo de conjectura. Depois da conjectura, eu vou tentar provar que essa conjectura, que é aquilo que eu chutei como verdade, aquilo que eu imagino que é verdade, vou provar matematicamente que é verdadeiro, que é verificação por indução. Vou pegar no instante zero das variáveis, né? E ver se isso é verdadeiro, se a minha relação é verdadeira, que isso é o caso base, né? É o instante zero. Provei o caso base, supõe que é verdadeiro para um K e mostra que essa propriedade é válida sempre para o próximo passo. E aí a gente vai construir, né? Construir essa demonstração como parte do K mais 1 e vai evoluindo usando como argumento sempre a hipótese de indução e as atribuições do código. Afinal de contas, eu estou provando algo sobre o código. Então, tem que usar o próprio código, naturalmente. Vai manipulando isso aí, nem foi uma manipulação tão complicada, até chegar mostrar o que eu queria.
Mostrei o que eu queria, isso é invariante do laço. Então, você vai combinar a sua invariante do laço, né, com o critério de parada do invariante do laço com o critério de parada do algoritmo, né? E pronto, você tem o seu resultado final. Marcelo, ficou claro? Ficou assim, professor. Obrigada. Eu só não tinha conseguido mesmo era fazer as... Qual que é o nome daqueles ali em cima que você usou para fazer a Os forma? argumentos? É, sim. Eu não tinha pensado em pegar. Os argumentos vão ser sempre. Um argumento óbvio. Hipótese de indução, afinal de contas, é uma prova por indução. E o outro argumento, os argumentos que são óbvios também, que o pessoal esquece, que é as linhas do algoritmo. O que o algoritmo faz? Eu vou pegar exatamente isso que está aqui, vou marcar aqui em verdinho, vou pegar exatamente isso que está aqui e vou transportar para o meu processo de indução lá, né? Ó, o J de um elemento é o anterior, é o J anterior vezes o Y. Então, trouxe aqui para cá. O segredo dessa demonstração, pessoal, realmente a dúvida, eu reparo que a dúvida reside principalmente nesse pedaço aqui, tá? E o segredo aqui é você manipular esses argumentos. Manipular esses argumentos são 3. Então, eu brinquei com o pessoal anteriormente, repito aqui, é igual o quebra-cabeça do elefante que minha filhinha tinha. Botar a cabeça no lugar, depois a barriga e o pé. Alinhar 3 coisas. Óbvio que não é tão trivial assim, mas a grosso modo a ideia é essa. Sim. Tudo bem? Aí eu vou aproveitar o seguinte, eu sei que deve ter gente querendo pedir mais coisa, inclusive está no nosso intervalo, eu vou aproveitar e vou puxar um exercício que é... Cadê? Vou pegar a prova antiga aqui mesmo, que vai ter dele. Que retorna, tem um aqui, que é cálculo de recorrência. Deixa eu pegar uma recorrência qualquer aqui. Pegar uma recorrência... Queria pegar algo mais interessante. Vou no livro. Que aí eu certamente já vou fazer alguma recorrência que vocês vão pedir no futuro. Não. Cadê os cálculos de recorrência? Aqui. Fácil. Tudo. Pegar esse 74 aqui. Peguei esse 74 aqui mesmo. Não é dos mais interessantes, mas ele é legal. Não tem nada de especial, não. Vamos lá, rapidamente. Rapidamente. Eu não vou fazer, tá? A gente vai tomar um cafezinho agora. Mas só para eu não perder a linha de raciocínio desse problema que a gente acabou de passar. Essa recorrência aqui, exercício 74 aqui. Dá para ler aí? Essa recorrência, ela é uma recorrência de primeira ordem. Por que é uma recorrência de primeira ordem? Porque ela é do tipo Fn, né, igual a um C constante, chamada com um elemento a menos, mais uma função g de n aqui. G de n é a recorrência de primeira ordem. Tem fórmula para isso, tá? E se não tivesse fórmula? Faz de conta que não tem fórmula. A gente tem algumas recorrências que não tem fórmula. Qual é a estratégia para resolver uma recorrência? Hein? Estão lembradas? Estão lembrados? A estratégia é o seguinte, a estratégia é fazer a expansão, eu vou expandir
eu vejo o que acontece no término da expansão e depois eu faço a verificação. Então, o que vai ser a expansão? Eu tenho aqui a expansão aqui de trás para frente, né? Isso aqui é 2, f de n menos 1, 2 elevado a n. Tá? Então, o próximo, vou fazer só mais um passo. O próximo passo vai ser 2. Quem é o f de n menos 1? É 2 vezes, que é a regra, o anterior, mais 2 elevado à chamada. A chamada aqui é o n, 2 elevado a n. Então, se a chamada é n menos 1, 2 elevado a n menos 1, né? Mais aqui no final, o 2 elevado a n. Isso que está aqui é exatamente o f de n menos 1. Tudo bem ou não? Então eu vou fazer uma expansão aqui, certo? Até encontrar uma fórmula, uma regra que tenha k aqui no meio. Certo? E aí eu vou fazer o seguinte, escrever o seguinte, termina para essa forma provavelmente vai ter um n menos k, que vai ser as iterações, né? Que eu vou ter alguma coisa do tipo, vai ter alguma coisa do tipo f de n menos k, tá? Então termina para n menos k igual a 1. Por que termina para o n menos k igual a 1? Porque está escrito aqui no caso de parada da recursividade, tá? Depois disso, eu vou ver o que acontece aqui. Eu vou ter a fórmula aqui do f de 1, né? E uma fórmula aqui, que eu não sei o que vai ter. Substituo aqui por 2 e no final eu faço a demonstração que aquela fórmula está verdadeira, tá? Verificação. Essa verificação também é indução. O que eu observo ao longo dos semestres? Eu observo que, devido ao fato dos dois terem indução, usar a mesma ferramenta matemática de indução, os alunos confundem isso que a gente fez agora com isso que está sendo feito aqui. Vamos começar estruturalmente e depois a gente fala dos passos. Estruturalmente, qual o problema aqui? Descobrir o que um algoritmo faz e provar que o que você descobriu é verdade. Então, para descobrir o que ele faz, teste de mesa, conjectura, verificação. Verificou? O que acontece quando o algoritmo sai? Qual o critério de saída, de parada? I igual a N. Tá? Esse é o passo. Essa é a estrutura. Então, a ideia é descobrir o que o algoritmo... É prova de correção, né? Descobre o que o algoritmo faz e prova que ele é verdadeiro. Prova que funciona aquilo que você disse. Aqui eu quero encontrar uma fórmula fechada de uma recursividade. É um outro problema de natureza diferente. Aqui em cima eu tenho o teste de mesa. Aqui embaixo eu vou fazer uma expansão. Vou expandir essa recorrência. Cadê o mouse? Eu vou expandir essa recorrência aqui para baixo. Depois que eu expandir, eu vou ver o que acontece quando termina. Vou ver como é que está essa recorrência ao término. O término se dá aqui no critério de parada. Esse critério de parada é o f de 1. Certo? Então, expansão, término e depois verificação. Quando você faz o término, você já tem a fórmula. E aí eu só vou provar que essa fórmula é verdadeira. Então é diferente. Aqui é teste de mesa, conjectura, prova e depois
término do algoritmo. Tudo bem ou não? O que eu recomendo? Refaz esse exercício, descrevendo os passos. Teste de mesa, aqui eu estou fazendo conjectura, aqui eu estou fazendo indução. A gente vai fazer isso aqui depois, de duas formas diferentes. Aí vai fazer, você vai ter em mãos. Você refaz pela expansão aqui, e depois faz em folha separada e coloca uma do lado da outra e tenta entender o que está acontecendo estruturalmente, tá? Para não correr o risco de confundir esses dois conjuntos de passos de problemas diferentes. Tudo bem ou não? Mais ou menos, né? Vamos tomar um café e já a gente volta aqui. Tá bom? Até para poder quebrar um pouquinho esse vídeo. Ok, pessoal? Pode ser? Beleza. Beleza, então. Vou parar o... Professor, depois a gente pode fazer mais exercícios desse tipo? Pode, claro. Temos ainda muito tempo. Eu vou interromper aqui e a gente já volta, tá? 10 e 9, 10 e 19, 10 e 20 a gente volta rapidinho.